A Última Chance, de Marcelo César, pelo Espírito Marco Aurélio, parte 6, capítulo 25. Vicente recebeu outra alta do hospital. Era um entra e sai de enfermaria que ele nem mesmo sabia se estava em casa ou no leito. Nos últimos tempos, sua vida era essa. Muitos morriam em pouco tempo, mas Vicente dava sinais de que o fim se aproximava e de repente melhorava e dava novos sinais de que duraria mais tempo. O médico lhe receitou uma quantidade enorme de medicamentos. Embora naquela época não existisse remédio para combater o vírus, havia alguma possibilidade de, com a associação de alguns remédios, tentar restabelecer o fortalecimento de seu sistema imunológico. Sérgio pacientemente ouvia as explanações do médico. A AIDS é uma manifestação clínica avançada da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana. Geralmente, a infecção pelo HIV leva a uma desregulação imunitária. Daí surgem as infecções oportunistas no corpo de Vicente. Isso mesmo. A AIDS, como doença totalmente manifesta, caracteriza-se por contagens muito baixas de linfócitos. Esses linfócitos funcionam como o exército do nosso corpo, combatendo os vírus e as bactérias? Exatamente. Uma infecção comum, que numa pessoa sem AIDS seria tratada e curada facilmente, pode se tornar fatal para uma pessoa contaminada com o HIV. O advento da terapia antirretroviral e das profilaxias pode mudar sobremaneira a história natural da AIDS, certo, doutor? Em termos. A terapia de medicamentos ainda é um sonho. No momento não temos nada a oferecer, somente apoio e cuidados para ajudar no aumento de sobrevida. É importante saber conviver com pacientes portadores do vírus e observar algumas regras simples mais importantes. O soro positivo era uma palavra que seria adotada anos depois para designar os pacientes infectados pelo vírus HIV. Ele percebeu o tom de repulsa na voz do médico, mas precisava saber como cuidar de seu companheiro. Por favor, doutor, quais são os cuidados? No caso dele, trabalhar e voltar à vida social será praticamente impossível. Vicente não pode doar sangue, tampouco manter relações sem preservativo. Sérgio já sabia disso. E muito provavelmente Vicente não faria mais. Sua saúde e seu corpo, ao quebrado e fraquinho, não permitiria um mínimo de esforço. A sua libido estava zero. Em relação aos curativos, o que devo fazer? Os seus ferimentos devem ser mantidos cobertos com curativos impermeáveis. Para evitar a transmissão de muitas doenças, é importante que cada um dos dois tenha os seus objetos de uso pessoal, toalhas, alicates de unhas, escovas de dentes. Não há problema no uso de aparelhos comuns como telefone, ferramentas, equipamentos de trabalho, máquinas de escrever ou recém-lançado computador. Mais alguma outra recomendação, doutor? Nenhuma. E se ele piorar o que eu faço? Faço o mesmo que tem feito nos últimos tempos, ou seja, traga-o para cá. Iremos cuidar de outras possíveis doenças oportunistas. Sei que pode parecer absurdo, mas gostaria de lhe fazer uma última pergunta. Pode fazer. Vicente vai morrer, doutor. O médico esboçou um sorriso amarelo. Todos nós vamos morrer um dia, meu filho. Agora vá, seu amigo precisa de você. Sérgio despediu-se do médico e saiu do consultório. Meses depois, ele foi novamente obrigado a atravessar a ala de internados e os rostos e gemidos eram de impressionar. Havia entrado tantas vezes naquele hospital, mas nunca se acostumaria com aqueles pacientes à beira da morte. Dessa vez ele procurou por um banheiro e, ao entrar, trancou a porta, sentou-se sobre o vaso e pôs-se a chorar. Eu não sei lidar com essa doença. Eu não quero abandonar o Vicente. Vou cuidar dele como amigo, porque ele não tem ninguém no mundo. Mas eu sou fraco. Por favor, Deus, dê-me forças para aguentar essa tempestade que se abateu sobre nós. O espírito de Gina aproximou-se e lhe deu um passe reconfortante. Meu querido, tenha calma. Mantenha-se sereno. Daqui a algum tempo iremos conversar sobre AIDS. Você ainda está muito nervoso e impressionado. O mundo tem uma forte crença de que um portador do vírus está condenado à morte.
Mas, de certa maneira, não estamos todos condenados a morrer? Um dia não teremos de deixar o mundo físico e partir para o nosso verdadeiro lar, que é a pátria espiritual? Sérgio sentiu as vibrações amorosas de Gina, parou de chorar, enxugou as lágrimas e lavou o rosto. Ela o beijou na testa. Agora vai e ajude Vicente. Ele não vai viver por muito tempo. Fique ao lado dele e o ajude a partir para o mundo espiritual. Ele meio que registrou as palavras de Gina. Sentiu uma força estranha, estugou o passo e foi até o leito de Vicente. Acima de tudo, sou seu amigo. Vou ajudá-lo. Sérgio pegou Vicente pelos braços e o apoiou sobre o seu corpo. Ele estava bem magro, a pele sem viço. Sua aparência no geral não era das melhores. A diarreia havia parado, mas Vicente perdera o controle dos músculos que retêm a saída das fezes. Fazia bom tempo que usava fraldas. Era ultrajante. Ele estava possesso, sentindo-se o pior dos seres. Despediu-se dos enfermeiros pela enésima vez e com dificuldade atravessou o corredor, ganhou a rua e chegou até o carro. Sérgio ajudou a se sentar, deu a volta, sentou-se no banco do motorista e deu partida. Como se sente? Quero ir para casa. Depois desta 8ª internação, quero ir. Você não está bem. Faz tanto tempo que está doente que... Vicente o cortou com violência. Como faz tempo? Estou doente há 1 mês. Sérgio pendeu a cabeça para cima e para baixo. Desde 3 internações atrás, Vicente apresentava perda significativa da memória. Ele perdera a noção de tempo e espaço. Sérgio procurou manter um tom natural na voz. Talvez seja melhor passar uns dias comigo, propôs Sérgio. A sua saúde ainda inspira cuidados e você não pode mais ficar sozinho. Sinto falta da minha casa, do meu quarto, da minha cama. Está bem. Iremos para a sua casa. Só dessa vez vou ligar para o Carlos. Carlos? O que ele quer comigo? Carlos o visitava a miúde, porém Vicente estava com a mente confusa. Sérgio acostumara-se com as perdas de memória. Sei que vocês tiveram uma relação bastante tumultuada, contudo os anos passaram e Carlos está bem resolvido. Ele tem raiva de mim. Eu não fui um bom namorado. Ele teve raiva, muita raiva, mas isso pertence ao passado. Carlos mudou e quer ajudá-lo. Vai ver, quer tripudiar sobre mim. Olhe meu estado. Eu era tão bonito, tão desejado. Quem vai olhar para mim agora? Não diga isso, Vicente. Eu gosto de você, como amigo. Por que quer me ajudar? Sabe que o sexo entre nós morreu. Quem disse que eu preciso de sexo? Vicente deu uma gargalhada. Todos nós precisamos. Eu não tenho mais como fazê-lo, mas você está se censurando. Logo vai estar bem, a saúde restabelecida. Voltaremos a ter uma vida, quer dizer. Sérgio engasgou. Por mais que tentasse, havia se impressionado sobremaneira com o aspecto físico de Vicente. Ele iria estar ao seu lado para o que desse e viesse, mas nunca mais teria intimidade com seu parceiro. Disso ele tinha certeza. Sei que você não me deseja mais. Não é isso? Claro que é. Eu sou um ser abjeto, algo repugnante. Não fale assim, Vicente. Quanto mais se colocar para baixo, pior vai ser. De que adianta eu melhorar minha autoestima? Olhe para mim. Quem vai encarar esse corpo cheio de feridas e com cara de aidético? Não gosto desta palavra. É pesada e preconceituosa. Aidético não é aquele que sofre de AIDS? Pois bem, sou um. E mereço ser um. Só quis saber de sexo nesta vida, nada mais. Não acredito. Você pode ser um rapaz voluntarioso, de gênio difícil, mas no fundo tem um bom coração, afinal todos somos bons na essência. Eu não tenho boa essência, sou mau, mereço passar por isso. Está irritado e fora de si. Quando estiver mais calmo, mudará de conceito em relação a si próprio. Sérgio estacionou na porta do Copan. Eu não vou descer assim nem morto. Quer que eu entre na garagem? Por favor. Sérgio saiu do carro e conversou com um dos porteiros. Explicou que Vicente havia feito uma cirurgia, mentiu, e necessitava entrar com o carro na garagem. O porteiro, bastante desconfiado com o tamanho de internações, deu de ombros e comunicou-se com outro. Afinal, aquele prédio era uma cidade. Fez sinal positivo e acionou o controle remoto. O portão se abriu, e antes de Sérgio entrar no carro, Carlos apareceu e o cumprimentou.
Foi transmissão de pensamento. Eu ia ligar para você. Estava andando pela cidade e me deu vontade de ficar aqui por perto. Creio que algum espírito me chamou para vir. Fico feliz que tenha vindo, disse Sérgio. Contudo, pode ser que Vicente não se lembre de nada. A sua memória está péssima. Virei a página. Mesmo tendo passado por maus bocados nas mãos de Vicente, confesso que também facilitei muito e joguei sobre seus ombros todo o peso da rejeição e a dor da separação. Eu atraí o Vicente para minha vida, porque tinha pensamentos muito inadequados no tocante a relacionamentos afetivos. Seu olhar está triste. Estou reagindo. Não é fácil ver alguém com quem vivi padecer com AIDS. Vicente tem piorado a olhos vistos. E quantas vezes ele foi e voltou do hospital? De mais a mais, perdemos quase todos nossos amigos. Eu não aguento mais ir a tanto velório e enterro. Toda semana recebo a notícia da morte de algum amigo nosso ou conhecido. Não tem sido fácil. Como ele deixou o hospital, desmemoriado e irritado. Se está irritado, está bem. Vaso ruim demora a quebrar. Eles riram. Entre no carro. Vicente precisa do carinho e apoio dos amigos. Carlos fez sinal afirmativo com a cabeça. Entrou no carro e cumprimentou Vicente. Embora a aparência estivesse assustadora, Carlos não reagiu. Fazia tempo que deparava com amigos neste estado, bem parecido ao de Vicente, geralmente bem magros, debilitados, a pele levemente escurecida e as lesões pelo corpo. Carlos não se impressionava mais. « Quem é você? » perguntou Vicente. Carlos, lembra-se? Da sauna? Ele riu. Sim, fui à sauna ontem. Agora me lembro de você. Ajudaram Vicente a sair do carro e foi com dificuldade que o arrastaram até o elevador e depois ao apartamento. Sérgio abriu a porta e logo Vicente procurou o quarto. Entrou e esparramou-se na cama. O contato com suas coisas pessoais o trouxeram de volta à lucidez. Espero não sair mais daqui. Está sendo muito pessimista, rebateu Sérgio. Acha que vou melhorar e voltar a ter uma vida como antes? Nunca. Agora meu corpo vai ficar impregnado com toda a sujeira do sexo que pratiquei. Está se punindo, tornou Carlos. E não deveria? Esta praga não é como câncer que aparece do nada? É algo que se pega por conta de contato sexual. Creio ser uma punição divina. Por que pensa assim, Vicente? Porque ser gay é errado. A homossexualidade é um defeito. Nascemos tortos e morreremos tortos. Estou pagando alto preço, eu e todos vocês. Eu não, replicou Sérgio. Quem disse? Não me sinto bem com a minha sexualidade, mas o que fazer? Nasci assim, estou começando a ficar cansado de lutar. Talvez eu morra sem aceitar-me como sou. Esse é o grande erro que estamos cometendo, interveio Carlos. Erro? Sim. Estamos nos olhando como seres maus, imperfeitos, moralmente condenados. E não somos? Indagou Vicente. Não. Se Deus é perfeição e Ele nos criou assim, então a homossexualidade é algo divino. Isso é um absurdo. Dizer que ser gay é coisa de Deus. E por que não? Você está enxergando a homossexualidade do ponto de vista da moral humana. O homem criou os tabus sobre sexualidade. Não podemos mais aceitar que somos imperfeitos e maus. Chegou a hora de mostrar à sociedade que mesmo que essa doença tenha aparecido em nosso caminho, somos dignos de aceitação, de respeito e de amor. Eu me sinto errado. Não deveria, Vicente. Somos seres perfeitos, amados e protegidos por Deus. Se eu fosse mesmo protegido por Deus, não estaria assim. Fui afastado do emprego. E mesmo que queira voltar, quem vai querer ser atendido por um comissário de bordo doente? Você se coloca muito para baixo, maltrata a si próprio, enchendo sua cabeça de pensamentos ruins a respeito de sua sexualidade. Como pode querer que a vida o proteja? Você não se dá o respeito. Como pode querer que a natureza o respeite? Você não é o mesmo Carlos que namorei no século passado, brincou Vicente. Você era tão mole, tão romântico. Vivia cheio de sonhos e estava sempre choramingando pelos cantos. Agora vejo um homem sereno, de fala firme e com ideias nada convencionais. O que aconteceu? Acaso foi abduzido por marcianos? Carlos sorriu. Eu pensei que era fraco e que valia menos que os outros pelo fato de ser gay.
Vivia querendo companhia, namorar, casar, tal como os heterossexuais, porque esse era o modelo de união que eu conheci na vida. Por essa razão, eu era tão carente e sempre queria que meus envolvimentos durassem para sempre. E começou a sair com homens casados porque, indagou Sérgio. Percebi que os namoros não eram eternos e desiludido. Acreditei que os relacionamentos com homens casados me feriam menos o coração. Não entendo. Era a falta de compromisso. Eu queria tanto compromisso e não conseguia, que fui atrás de quem não podia se comprometer comigo. Ao sair com um homem casado, eu sabia que seria muito difícil a relação se transformar em namoro. O fim já era previsível. Não havia entrega de nenhuma parte, e eu me comprazia em ser o outro, em ser relegado para segundo plano. Mas você se apaixonou por aquele homem anos atrás? Verdade. Quando conheci a Laor, acreditei que as coisas podiam ser diferentes. Algum tempo depois de estarmos juntos, ele me falou que ia se separar da esposa e que teríamos uma vida a dois. E você acreditou, muito. Disse Carlos enquanto meneava a cabeça para cima e para baixo. Ele sairia do casamento e resolvia ter uma vida em comum comigo. Esse era o meu sonho transformado em realidade, pura ilusão. Pelo que me consta, faz bastante tempo que eu não os vejo juntos. O namoro durou muito pouco. Depois que a Laor se separou da esposa, ele mudou em tudo, nas atitudes, no comportamento, na maneira de se relacionar comigo. Assinados os papéis da separação, ele veio viver comigo por uns tempos, mas o universo homossexual era novidade para ele. A Laor queria sair, queria se divertir, conhecer outros homens, aproveitar, segundo palavras dele mesmo, o tempo perdido. Ele gostava de mim, mas por que ficaria preso a mim se no mundo havia tanto homem disponível? Ele deve ter arrebentado seu coração, aproveitou de sua generosidade. Tomou coragem de se separar, mudou-se para sua casa. Vendo que o mundo gay era mais apetitoso que o namoro sério, decidiu debandar. Um dia estávamos numa feirinha de antiguidades, procurando alguns enfeites para a decoração da casa. Fazíamos planos e tudo mais. Eu fiquei encantado com uma estátua de uma bailarina. Era de bronze, estilo Art Deco. Eu conheço, e sei que adora peças e móveis nesse estilo. Pois é, eu fiquei apreciando a peça e barganhei com o vendedor um preço menos salgado. Quando dei por mim, a Laura estava a alguns metros de distância conversando com um lindo rapaz. Eram amigos? Qual nada. Tinham acabado de se conhecer. A Laor teve o desplante de me apresentar como amigo e deu um cartão para que o rapaz ligasse para ele. Depois dessa vez, aconteceu novamente numa boate. Aí começaram algumas ligações de estranhos lá em casa. Percebi que eu havia perdido a Laor. Na verdade, você nunca o teve. Criou um castelo de sonhos. Acreditou que ele fosse mudar e caber na historinha que você colocou na cabeça. Rebateu Vicente, arfante e visivelmente cansado. Depois dessa desilusão, eu me fortaleci. Procurei ajuda médica, fiz terapia. Durante uma das sessões de terapia, eu conheci um rapaz muito simpático. Ele curou suas feridas emocionais? Exclamou Sérgio. De maneira alguma. Estávamos enfrentando os mesmos problemas. Ele me falou de suas desilusões amorosas e que atraía pessoas emocionalmente complicadas, porque ele mesmo tinha problemas de aceitação por si mesmo. Conversamos bastante e ele havia acabado de ler um livro de autoajuda que um colega de trabalho trouxera dos Estados Unidos. Vai ver, eu conheço esse amigo, tornou Vicente. Não será o mesmo que conhecemos em Nova York semana passada? Carlos procurou manter o semblante tranquilo. Sérgio levantou-se, puxou a coberta até o pescoço de Vicente, cerrou as cortinas e acendeu o abajur de cabeceira. Você está cansado e precisa descansar. Não quero ficar sozinho. Eu e Carlos estaremos na sala. Deixarei a porta entreaberta se precisar, é só me chamar. Vicente pendeu a cabeça para cima e para baixo e em seguida adormeceu. Sérgio fez sinal para Carlos e ambos foram para a cozinha. Quer um café? Adoraria. Uma noite, dentre as constantes internações, Vicente teve uma febre muito alta. Delirou e quando voltou não era mais o mesmo. Tem momentos de muita lucidez, de repente, de uma hora para outra ele fala coisas desconexas como fez agora.
Sobre afirmar que estava em Nova York semana passada, sim, Vicente não viaja há meses, compreendo. Já havia notado esse comportamento dele no carro. Tenho medo, Carlos. Sinto que ele vai morrer. Vai mesmo. Os olhos de Sérgio brilharam aterrorizados. Preciso falar com essa calma? Parece que acha natural morrer. E não é? A gente nasce sabendo que mais um dia menos dias vai morrer. É a lei. Faz parte da natureza humana. Alguns vão com dias de vida, outros vão aos 30, 40 anos de idade. Outros duram uma centena de anos. Depende de quanto tempo necessitam ficar e experienciar as coisas da terra. Falando desse jeito, a morte se torna natural. Nossa sociedade tem preconceito em falar da morte. Deveríamos encarar isso de maneira natural. O nosso medo não é acreditar que vamos morrer, mas como vamos partir deste mundo. Isso me incomoda. Somos semelhantes, porém diferentes em atitudes, comportamentos e crenças. Vivemos uma vida única e por essa razão temos uma morte única. Veja que ninguém morre da mesma forma. Pode-se morrer de maneira semelhante, mas nunca igual. Vicente não merece. Tudo bem, ele sempre foi arrogante e pisou em muitas pessoas, inclusive em você, mas no fundo é um menino acuado. Cresceu sofrendo humilhações dentro de casa, foi renegado pela família, teve de batalhar sozinho para sobreviver. Depois de conhecê-lo melhor, percebi que ele age assim por pura defesa. Eu também percebi isso. Levou anos, mas percebi. Eu gosto dele. Não o culpo por eu ter ficado tão ruim emocionalmente depois que descobri ser traído. Eu deveria cuidar mais de mim e ficar do meu lado. Preferi jogar toda a responsabilidade do término nas costas de Vicente. Assim ficava mais fácil não ter de olhar para dentro de mim e fazer as mudanças necessárias para uma vida afetiva mais prazerosa e feliz. Você mudou muito, Carlos. Sinto mais maduro. Até postura me transmite força. Foi o resultado do consultório? Também riu. Denis teve uma vida difícil e por muitos anos viveu com um remorso cruel a dominar-lhe o coração. Sentia atração por homens, mas se recusava terminantemente a admitir a possibilidade de uma aproximação. Como todos nós, exatamente. Ele cresceu numa família muito humilde, mas se esforçou. Estudou até o fim do colegial e há 2 anos foi transferido do interior para trabalhar na sede da empresa. Ele progrediu, conseguiu o melhor salário, ingressou na faculdade de administração. Parece ser esforçado. Ele é. Assim que teve aumento no contra-cheque, Denis decidiu fazer terapia e lidar com suas emoções conturbadas. Ele diz que na adolescência chegou a infernizar um amiguinho homossexual. Era óbvio. Ele se via no garoto gay. Exatamente. Embora tenha sido perdoado pelo garoto, Denis sentiu necessidade de mudar seus conceitos e aceitar-se como gay. Fomos nos encontrando nas sessões seguintes e ficamos amigos. Amigos? É. Não tivemos nada mais sério. Por quê? Ele não é interessante? Sim. Denis é um homem bem interessante. O rosto quadrado lhe confere um ar bem masculino. Não entendo. Eu mudei muito, Sérgio. A terapia ajudou-me a enxergar como sou e a aceitar-me do jeitinho que eu sou, sem mais nem menos. Daí eu comecei a ler o livro que o Denis ganhou do colega de trabalho. Aprendi a me amar incondicionalmente. Essa é a chave da cura emocional e de tantas outras feridas emocionais, até de doenças físicas. O amor é capaz de tudo. Quem escreveu o livro? Uma orientadora espiritual. O livro se chama Você Pode Curar Sua Vida, de Louise Hay. Segundo a autora, todas as doenças que temos são criadas por nós. Afirma ela que somos 100% responsáveis por tudo de ruim que acontece no nosso organismo. A gente cria as próprias doenças? Sim. Ela afirma que as nossas crenças e a ideia que temos a respeito de nós mesmos, geralmente negativas, são a causa de nossos problemas emocionais e de nossas doenças. Por meio do envio de mensagens positivas para o nosso subconsciente, meditação e outras ferramentas, podemos mudar nossos pensamentos e ter uma vida melhor. Eu gostaria de ler o livro. Você se importaria de me emprestar? Claro que não. Você tem um bom inglês e vai entender tudo. A leitura é fácil e agradável. E o melhor de tudo é que o livro vai ser lançado no Brasil.
Poderá ajudar muitas pessoas. Espero. O café ficou pronto e Sérgio entregou uma xícara com líquido fumegante para Carlos. Espero que esteja bom. Carlos experimentou. Estalou a língua no céu da boca. Está uma delícia. Diga-me, como anda o Cláudio? Levando uma vidinha no Rio. Fez algumas amizades, conheceu uns caras bacanas. Está namorando? Cláudio? Nunca. Ele diz que o amor dele não é desse mundo. Talvez não seja mesmo. Às vezes sinto que ele está fugindo de compromisso. Conheço Cláudio o suficiente para entender que ele jamais fugiria de compromisso. Seu amor pode não ter reencarnado. Acho isso muito fantasioso, rebateu Sérgio. Eu não acho. Diga-me, ele sabe sobre Vicente? Está a par desde a primeira internação. Ele me prometeu que no próximo feriado vem nos visitar. Gostaria de revê-lo. Cláudio é um ótimo amigo, uma pessoa boníssima, de coração puro, mas não gosta do Vicente. Não é porque a pessoa é boa que deve simpatizar com todo mundo. Ele sempre me disse que Vicente não era coisa boa na minha vida. Carlos coçou o queixo. Bebericou seu café. Você acha que Vicente lhe passou o vírus? Não acredito. Minha saúde anda a mil, estou ótimo. Que bom. Sabe que na verdade a saúde vem daqui. Apontou para a própria cabeça. Se estiver com a cabeça boa, não tem doença que se aproxime. Concordo. Sérgio não queria continuar o assunto. Estava, na verdade, temeroso. O teste para detectar o HIV no sangue era algo recente, e ele tinha muito medo de fazer, morria de medo de estar contaminado. Não queria ficar como Vicente. Ele estava bem, seu corpo não apresentava nenhum sintoma, nenhuma lesão. Era melhor esquecer e mudar o assunto. Eu gostaria de conhecer o Denis. Vai adorá-lo, tenho certeza. Você fala esse nome e seus olhos brilham emocionados. Sinto que estou apaixonado, mas vou com calma. Às vezes acho que sou como o Cláudio, nunca vou me apaixonar. Você viveu uma bela história com o Vicente. Engano seu, eu me iludi. Nunca nos amamos. Sempre foi algo físico, de desejo. Somos amigos, nunca houve cumplicidade entre mim e Vicente. Terminamos tempos atrás e jurei ao Cláudio que nunca mais voltaria com Vicente. Depois de um tempo nos reencontramos na noite e ficamos. Nada de amor. Acho que me acomodei e agora estou ao seu lado como amigo. Não vou abandoná-lo nessa hora tão difícil. Nada de julgamentos. Precisamos passar por cima das críticas e ajudar. É o que eu tento fazer. Vicente é sozinho no mundo. Quem sabe se mudar seus pensamentos não vai arrumar um homem que eu ame de verdade. Acredita nisso? Você tem que acreditar. Encostaram as xícaras e fizeram um brinde ao amor. Capítulo 26. Leila fazia estripulias com Rex no quintal quando ouviu a voz de Nelson. Ela e o cachorro saíram em disparada para recebê-lo. Rex chegou primeiro e tentou se atirar sobre ele. Contudo, o cãozinho estava velho e tinha dificuldade em pular. Nelson mal conseguiu fechar o portãozinho de ferro. Menina, quanta saudade! O cachorro latia feliz. Leila chegou por trás e delicadamente pousou as mãos sobre seus olhos. Adivinhe quem é? Deixa-me ver. Ah, a loira do banheiro. Leila deu uma sonora risada. Nelson virou o corpo e a beijou demoradamente nos lábios. Meu amor, quanta saudade! Eu também, querida. Onde está sua mala? Maria levou para cima. Tem novidades? Sim. Leila sentiu o coração vir à garganta. Encontrar o paradeiro de meu filho? Nelson meneou a cabeça para cima e para baixo. Achamos. Minha Nossa Senhora! Eu bem lhe disse que demandava tempo, mas que não seria impossível localizá-lo. Depois que soubemos que se trata de um garoto, em vez de uma menina, não foi difícil. Levou alguns anos, disse ela com desdém. Meu amor. Nelson abraçou carinhosamente. Você esperou mais de anos para começar a procurá-lo. Não queria arrumar encrenca com Herculano ou sua família. Depois que ele morreu, acreditei que estaria livre para procurar minha filha. Logo depois da morte dele, você me procurou. Contratou os serviços do meu escritório e desde então tenho me empenhado na busca da criança. Infelizmente, muitas coisas nos atrapalharam. Primeiro foi o sexo do bebê. Tem razão, por anos pensamos se tratar efetivamente de uma menina. Depois o Medeiros morreu quando estava chegando a família que adotou seu filho. Sinto-me aflita.
Nelson. Em que lugar ele se encontra? Mais perto do que imaginamos. Quer dizer, seu filho encontra-se aqui na cidade. Os olhos dela brilharam e uma lágrima escorreu pelo canto do olho. Todos esses anos morando perto, acreditamos que ele estivesse no sul do país. Ele está aqui na capital. Localizamos o apartamento e fica no centro. Podemos ir lá agora? Não sei se devemos. Chegaremos de supetão e falaremos o quê? Que ele foi adotado e que você é a mãe verdadeira? Não sei. Podemos tentar. Se quiser, podemos ir agora. Diga uma coisa, Nelson. Sim, qual o nome dele? Nelson tirou um papel do bolso e o entregou a Leila. Ela fixou o papel e leu com os olhos. Silêncio. Bonito nome. O importante é que você tem um filho e ele está vivo e morando na mesma cidade. Vou apanhar minha bolsa. Eu a espero. Leila subiu as escadas, entrou no quarto, sentou-se na cômoda e retocou a maquiagem. Passou um pouco de batom nos lábios. Meu filho. Vou encontrar meu filho. Será que ele vai me receber bem? Ela mordiscou os lábios, apreensiva, e retocou novamente a maquiagem. Estava nervosa. Passados alguns minutos, em frente à penteadeira, Leila levantou-se, apanhou sua bolsa sobre a cômoda e desceu. Estava pronta para se encontrar com seu filho depois de mais de 20 anos. O relacionamento de Roberto e Jean durou o mesmo tempo que o curso na universidade e o estágio no Instituto Pasteur. Os dois sabiam disso. Numa noite, enquanto estavam deitados e olhando para o teto, tocaram no assunto. Você foi um dos caras que mais tocou meu coração nos últimos anos. A recíproca é verdadeira, Jean. Eu também gostei muito de você. Teve muitos relacionamentos antes? Roberto sorriu. Eu conheci um rapaz certa vez numa boate alguns anos atrás. Eu havia acabado de passar no vestibular. Flertamos, conversamos, bebemos alguma coisa e terminei a noite na casa dele. Depois nos vimos mais uns meses e acabei me dedicando única e exclusivamente ao curso de medicina. O afastamento foi natural. Eu queria ser médico e ele queria ser pai. E depois dele, só você. Não posso crer. É verdade. Depois de Davi, não me relacionei com ninguém. Nem saiu digamos, para dar uma aliviada na tensão. Os dois riram. Roberto tornou sorridente. Eu tenho uma grande amiga no Brasil e a considero minha segunda mãe. Leila é uma figura encantadora. Nos tempos de faculdade, ela me emprestava livros de autoajuda e espiritualistas, em geral para eu sair um pouco da leitura acadêmica. Eu aliviava minhas tensões lendo. Por outro lado, eu tinha um pouco de medo. Eu estou me especializando em infectologia e estagiei no hospital público na minha cidade, que se tornou referência no atendimento aos doentes de AIDS. Vi tanto sofrimento que refletia bastante e decidia por não procurar ninguém. Medo de se contaminar? Sim. Creio que agora as coisas comecem a melhorar. Como assim? Antes não tínhamos como saber se éramos ou não portadores do vírus. Agora, com o teste anti-HIV disponível no mercado, as pessoas podem descobrir antes que a doença se manifeste. Isso já é um grande avanço. Eu fiz o meu teste mês passado. E o que deu? Negativo. Nós que estagiamos no Instituto devemos realizar o teste todo mês, em virtude de manipularmos vários tipos de vírus. Tem preconceito em se relacionar com o portador do vírus? De forma alguma. Se ele tiver uma boa estrutura emocional e cuidar bem da cabeça e do físico, tudo bem. Creio que em breve teremos medicamentos que ajudarão a controlar o vírus e os pacientes de AIDS vão viver normalmente, como se fosse uma doença crônica. Como diabetes? Sim. Eu saí com um rapaz soro positivo e só não continuamos porque ele desistiu de namorar. Disse que tinha muito pouco tempo para viver ao lado de um homem só. Cada cabeça uma sentença. Você tomou as precauções? Usamos preservativo, mas nos beijamos. Beijo não transmite HIV. Se assim fosse, toda a humanidade estaria contaminada. Jean sorriu. Tem razão. Mas diga-me uma coisa, pode perguntar. Você praticamente está formado e é um médico. Como pode gostar de livros de autoajuda ou espiritualistas? Não vai contra a fé científica e acadêmica? De forma alguma. A física quântica tem feito avanços impressionantes. Pelo menos agora sabemos que tudo aquilo que é sólido no mundo é feito de pura energia. Eu acredito em energia.
Sou favorável à medicina holística, que vê o homem como um todo integrado, onde qualquer comportamento envolve toda a estrutura humana, realçando o importante comando do espírito sobre as suas outras áreas. Interessante. Como o espírito é algo etéreo, ele atua diretamente dentro da mente. A sua vontade move os intrincados mecanismos de seus corpos. Daí ele escolhe, no mar das ideias, quais os pensamentos que quer acreditar, imprimindo sua convicção e dando-lhes força de ação. Nossos aparelhos astrais e físicos são acionados de acordo com o teor desses pensamentos. Quer dizer que, dessa forma, tudo o que nos acontece de bom ou de ruim, como as doenças, são resultado dos pensamentos que formam nossas experiências? Sim. Ou seja, repetir padrões de pensamentos inadequados neste nosso estágio de evolução gera doença. Sem sombra de dúvidas, a doença é a força da evolução e nós reclamando que façamos o melhor por quanto já estamos aptos a fazer. Eu diria que essa sua maneira de encarar o homem e as doenças fará de você um grande médico. Espero. Nasci para ser médico. Não saberia fazer outra coisa na vida. E há alguns anos tenho tido sonhos que me mostram aspectos da medicina que a ciência ainda não tem como alcançar. Sonhos premonitórios? Não. Eu sonho com uma mulher linda que me explica muita coisa sobre o corpo humano, sobre as doenças. Eu às vezes consigo me lembrar do que sonhei, outras vezes não. Entretanto, parece que fica tudo aqui, apontou para a cabeça, armazenado, esperando a hora certa para que use determinada informação do astral. Não acha que tudo vem da sua cabeça? Roberto deu de ombros. Não me interessa se vem de mim, de sonho, de espírito. O importante é que as ideias são boas e sempre me ajudam. Se fazem bem, por que não aproveitar? Eu gosto do espiritismo, afinal ele nasceu aqui na França. Contudo, você não pratica? Não. Acredito que a vida continue após a morte do corpo físico, só. Sem estar ligado a nenhuma corrente religiosa, sou livre. Gosto de me sentir assim. Por falar em liberdade, estamos juntos há mais de um ano e logo regresso ao Brasil. Eu nem tenho como cobrar-lhe uma posição sobre a nossa relação. Esse foi o nosso momento. Vivemos nosso amor com intensidade, com carinho, com respeito. Tudo na vida tem começo, meio e fim. Estamos perto do fim. Somos adultos, maduros e eu quero ir para a Itália. Você deseja voltar ao Brasil. Melhor sabemos que nossa bela história vai se findar em breve. Nossos objetivos de vida são bem diferentes. Embora nós dois acreditamos ser possível uma relação estável e duradoura entre dois homens. Sabemos que nossas vidas seguirão rumos diferentes. Penso como você, Jean. Eu adoro meu país e pretendo seguir carreira por lá. Não tenciono viver aqui em Paris ou mesmo ir para a Itália. Eu terminei meu curso de administração e recebi uma boa proposta de emprego de uma montadora italiana. Não posso recusar. Quando estiver de férias, vá me visitar no Brasil. Adoraria conhecer a vida nos trópicos. A vida nos trópicos é muito boa. É verdade que não existe pecado do lado de baixo do Equador? Caíram na gargalhada. Abraçaram-se e permaneceram assim por bastante tempo. 2 meses depois dessa noite, Jean, Gilbert e Regine despediram-se de Roberto no aeroporto. Não deixe de nos escrever, pediu Regine emocionada. Toda vez que vier a Paris, sabe que tem um quarto reservado para você, tornou Gilbert amável. Vamos trocar cartas? Não quero perder sua amizade, disse Jean com lágrimas nos olhos. Roberto os abraçou com carinho e também com lágrimas nos olhos. Estudar em Paris era um sonho antigo, mas viver na cidade em companhia de Gilbert, Regine e Jean dera-lhe um colorido especial jamais sonhado. O rapaz assinou, rodou nos calcanhares e caminhou rumo à sala de embarque. Ele terminara o curso, estudara com a equipe de Luc Montagnier e retornava ao Brasil como médico de carreira promissora e totalmente dedicado ao tratamento de pacientes com o vírus HIV. Capítulo 27. Alguns meses antes de Roberto regressar ao país, Leila, com o papelzinho do endereço entre as mãos, chegou à portaria do edifício Copan. Naquela multidão de gente que por ali passava, demorou para eles encontrarem a portaria do bloco respectivo. Deram um nome. O porteiro sorriu simpático.
São muitas visitas. Podem subir direto. 20º andar, bem em frente ao elevador. Leila agradeceu e segurou firme a mão de Nelson. Ele é representante comercial? Será que vende alguma coisa em casa? Por que será que recebe muitas visitas? Tudo é novidade para nós, meu amor. Vamos subir e saberemos. Estou nervosa. Esperei tantos anos e agora esse bebê terá um rosto, um corpo. Já tem nome. Será que ele se parece comigo ou com o Herculano? Está muito ansiosa. Segure-se no meu braço e mantenha calma. Leila assentiu com a cabeça. Entraram no elevador e, ao chegarem ao andar, Nelson abriu a porta e fez sinal para ela passar. Aproximaram-se do apartamento e ela tocou a campainha aflita. Uma moça simpática a recepcionou. Pois não? É aqui que mora. Leila engasgou e Nelson tomou a palavra. Estamos à procura de Vicente Ferraz. A moça esboçou um sorriso triste. Prazer, meu nome é Marisa. Somos Leila e Nelson. São parentes? Sim, distantes, mas somos parentes. Até que, enfim, ela suspirou. Fez sinal para que eles entrassem e lhes indicou o sofá para se sentarem. Continuou. Como pode a família não querer saber dele? Que descaso! Se não fossem os poucos amigos e o companheiro dele, creio que Vicente já teria morrido. Leila levou a mão à boca aterrorizada. Morrido? Bom, pela cara de vocês, acho que nem desconfiam que ele esteja doente. O que ele tem? Perguntou Nelson. Marisa baixou o tom de voz. Vicente é doente de AIDS. Está muito mal. Leila levou a mão ao peito. Minha nossa! Ele pode receber visitas? Indagou Nelson. Visivelmente perturbado. Pode. Ele não está reconhecendo as pessoas. Tem lapsos de memória. Hoje ele me deu bom dia e meia hora depois perguntou quem eu era e o que estava fazendo no quarto. Entendo. Vocês são parentes do Rio Grande do Sul? Leila estava chocada. Não tinha o que responder. Simplesmente assentiu com a cabeça. Nelson respondeu procurando manter tom natural na voz. Somos. Você é amiga do Vicente há muito tempo? Sou amiga de trabalho, comissária de bordo. Viajávamos sempre juntos para Nova York. Infelizmente, a maioria dos amigos gays sumiu tão logo souberam que ele estava doente. Eu, Sérgio, Carlos e seu namorado é que estamos dando uma força. Os pais se recusam a falar com ele. Uma das irmãs, na última tentativa nossa de contato com a família, disse-me que Vicente fora adotado e que eles não queriam saber de um irmão pervertido, cuja doença poderia sujar e envergonhar o nome da família. Isso é ultrajante, protestou Leila. A senhora não tem ideia de como o preconceito é forte. Outro dia um amigo nosso de trabalho também morreu em consequência da AIDS. Eu e o namorado dele tivemos de tomar todas as providências. Compramos o caixão, pegamos atestado de óbito, fizemos velório, contatamos as pessoas. O Bruno e o Elton moravam juntos havia mais de 10 anos. O Elton cuidou do Bruno até morrer e a família nunca quis saber de aproximação. Sabe o que aconteceu depois do enterro? Nelson respondeu desconfortável. Não. A família teve o desplante de chamar um chaveiro e trocar a fechadura da porta do apartamento. Pegaram 2 sacolas, colocaram as roupas do Elton dentro e ele não pôde mais entrar no apartamento que era deles. Não podem fazer uma coisa dessas. Se eles moravam juntos, o Elton não pode ser enxotado pela família do companheiro morto. Mas foi. A sorte é que o Bruno fez um testamento onde metade do apartamento ficava para o Elton. Só que a família do Bruno é muito rica e influente. O pai dele está fazendo da vida de Elton um inferno. Eles não querem que ele fique com o apartamento. Que barbaridade! Para vocês verem. A família despreza, afasta-se, tem vergonha e evita o contato. Depois que o doente morre, eles vêm feito abutres. Querem saber se tinha dinheiro no banco, bens, veículo, tomam posse de tudo. Quando vivo é desprezado, espezinhado e maltratado. Depois de morto, o gay se transforma numa excelente fonte de renda. Ainda mais homossexuais bem-sucedidos que não têm filhos e acabam por ter uma vida mais confortável e dinheiro no banco. Estou pasma, com tanta mesquinharia e tanta falta de compaixão. Esses familiares botaram um filho no mundo. Não é o fato de ele ser gay que vai mudar alguma coisa. Amor não pode variar segundo a orientação sexual do filho. Amor é amor, disse Leila num tom comovente.
Deixando as lágrimas correrem livremente pelo rosto, Marisa apertou a mão de Leila. A senhora deve gostar muito do Vicente. Gosto sim. A moça levantou-se e foi até a estante. Pegou um porta-retrato com uma foto de Vicente, tirada alguns anos antes. Ele estava lindo. Os cabelos jogados para trás, os olhos brilhantes e um sorriso contagiante e sedutor. Ela o mostrou para Leila. Olhe como ele estava lindo nesta foto. É de quando? Faz uns 5 anos. Leila sentiu uma emoção sem igual. Vicente lembrava muito Herculano. Os olhos, o queixo quadrado, não tinha como negar. O nariz e a boca eram bem parecidos com os de Leila. Ela levou o porta-retrato ao encontro do peito. Como meu menino é lindo! Nelson abraçou comovido. Realmente é um lindo rapaz, parabéns. Leila suspirou e perguntou, onde ele está? No quarto, respondeu Marisa. Poderia vê-lo? Nelson a interrompeu. Tem certeza? Você não vai se chocar? Ele é meu filho. Como poderia me chocar? Marisa regalou os olhos. A senhora é mãe do Vicente? Sou a mãe biológica. Meu Deus! Faz anos que tenho procurado meu filho. Depois eu lhe conto a minha busca desesperada por Vicente. Agora quero vê-lo, por favor. Marisa meneou a cabeça para cima e para baixo. Sorriu e pegou levemente em sua mão. Venha comigo. Leila concordou e atravessou o corredor. Chegaram. A porta estava entreaberta. Marisa bateu de leve. Vicente está acordado? Estou. Vou entrar. Tenho visitas. Marisa empurrou a porta e entrou. Leila estava logo atrás e aproximou-se da cama. Sentou-se na beirada e passou as mãos com delicadeza pelo rosto magro e pálido do filho. Como está, meu filho? Quem é você? Vim de longe para visitá-lo. A minha memória tem falhado bastante, eu a conheço? Não, mas eu tenho procurado por muitos anos, por muitos e muitos anos. É mesmo? Por quê? Por quê? Porque eu gerei. Eu sou sua mãe biológica. Vicente piscou os olhos algumas vezes. Minha mãe? Sim. Minha mãe não quer me ver. Ela me odeia. Sempre me odiou. Ela e meu pai nunca gostaram de mim. Expulsaram-me de casa. Eles têm vergonha de mim. Você tem vergonha de mim? As lágrimas corriam insopitáveis pelo rosto de Leila. Enquanto ela acariciava o rosto do filho, disse-lhe com ternura: Eu jamais teria vergonha de você. Mesmo? Eu tenho orgulho de você. Tornou-se um homem lindo, de responsabilidade. Mesmo expulso de casa, não se perdeu na marginalidade. Arrumou um bom emprego e tem uma boa vida. Esse apartamento é meu. Eu moro no Copan. Muito famoso esse prédio. Comprei com meu dinheiro, sabia? É mesmo? Você me conhece? Gostaria muito de conhecê-lo. Eu vou morrer. Todos nós vamos morrer, faz parte da vida, nascer, viver e morrer. Eu fui muito mal. A maldade é fruto da cabeça em desequilíbrio. Eu acho que não sou digno ou merecedor de viver em sociedade. Por quê? Vicente abaixou o tom de voz. Eu sou homossexual. E qual o problema? Ser gay não é bom. Quem lhe falou isso? Perguntou Leila com amabilidade na voz. As pessoas, o mundo, a sociedade. Errado ser gay. Estou pagando por ser errado. Não obstante as punições ocasionadas por conta da religião e as discriminações em nome da ciência e da moralidade, mostram-se cada vez mais sem um pingo de consistência. Sua presença me faz bem. Obrigada. Você não me condena por eu ser gay? Nunca. Se eu fosse seu filho, você me aceitaria? Claro. Eu gostei de você. Eu também. Tornou Leila visivelmente comovida. Vem me visitar de novo? Posso? Venha me ver. Estou com o tempo livre. Está certo. Amanhã eu voltarei. Leila virou-se para Marisa. O que ele pode comer? Alimentos bem leves, de preferência cozidos e amassados, vitaminas, sucos. Vicente perdeu o controle do intestino e procuramos lhe dar uma alimentação menos sólida. Entendo. Vicente interveio. Você volta? Volto sim, eu prometo. Leila o beijou demoradamente na testa. Passou a mão pelos cabelos do rapaz. Ele pegou na mão dela e encostou os lábios. Você é boa. Obrigada. Ele cerrou os olhos e em seguida perguntou afante. Quem é você? Uma amiga querida que muito o ama. Vicente sorriu, pendeu a cabeça para o lado e adormeceu. Ele falou demais. Está muito debilitado, tornou Marisa. Até que ele falou bastante.
Estou ouvindo vozes vindas da sala. Acho que Sérgio chegou. Gostaria de conhecer o companheiro do meu filho. Marisa pôs a mão sobre a testa de Vicente. Ele não está febril, ainda bem. Vamos para a sala. Leila concordou com a cabeça. Depositou mais um beijo na testa de Vicente, levantou-se e saiu. Ao chegarem na sala, Nelson conversava com Sérgio. Assim que elas apareceram, Sérgio levantou-se e correu em apertar sua mão. Prazer. Nelson estava me contando sua saga. Então a senhora é a mãe do Vicente? Sou. Mas deixe a senhora no céu, por favor, chame-me de Leila. É muito jovem para ter um filho com a idade de Vicente. Engravidei muito novinha. Eu mal havia completado 17 anos de idade quando Vicente veio ao mundo. Marisa sorriu. Vou fazer um cafezinho para nós. Gostei muito da senhora, quer dizer de você. Quero saber sobre essa sua busca pelo filho perdido. Leila sentou-se entre Nelson e Sérgio. Sinto muito que tenha encontrado seu filho neste estado. Eu não sinto nada. São anos à sua procura. Agora que eu o tenho por perto, não vou abandoná-lo. Vicente nunca foi de muitos amigos. Quem não o conhece, acredita que seja metido, esnobe e arrogante. Confesso que ele seja um pouco genioso. Mas se observarmos sua história de vida, notaremos que tudo foi uma defesa. Vicente machucou-se tanto, teve tantas feridas emocionais, que criou uma barreira para não se deixar machucar mais. Imagino que tenha tido uma vida difícil, pois teve, Leila, como a maioria de nós. O fato de ser homossexual já é de causar muito desconforto. A sociedade condena, acusa-nos como se resolvêssemos virar gay da noite para o dia. Atualmente, o mundo vem compreendendo que a homossexualidade não é boa nem ruim, mas apenas uma condição natural, notada em todas as civilizações e em todos os tempos, e absolutamente comum nos seres da natureza, disse ela num tom mais sério. Nem todo mundo enxerga assim. Vicente foi expulso de casa. Seus familiares viraram-lhe as costas. Ao saberem que ele estava doente, pediram por favor para que não entrássemos mais em contato. Uma das irmãs ligou semana passada, querendo saber se o apartamento era mesmo dele. Afinal, esse apartamento vale uma boa nota. Eles não têm esse direito. Estão mais interessados no apartamento do que na saúde de Vicente. Infelizmente, essa é a verdade. As pessoas contaminadas pelo HIV são dignas de carinho e respeito. Essa é a sua visão e de mais uma meia dúzia. Até entre o meio homossexual há forte preconceito. A maioria dos amigos de Vicente afastou-se. Alguns alegaram não saber lidar com doenças. Outros têm verdadeiro pavor de tocá-lo e serem contaminados. Absurdo! Hoje sabemos como se transmite o vírus. Tocar, abraçar e beijar não contamina. Muito pelo contrário, dignifica um portador do vírus. Eu tenho percebido quanto Vicente sofreu com a rejeição dos amigos e familiares. Se pudesse escolher de fato, eu não gostaria de nascer assim. Não diga isso. Você é homossexual? Leila meneou a cabeça para os lados. Não, eu vivo com Nelson. Então não imagino o que é sentir o peso do preconceito. Mas de certa forma todos sofremos preconceitos. Discordo, respondeu Sérgio. É a pura verdade. Sofre-se preconceito porque é homem, porque é gay, porque é mulher, porque é gordo, porque é magro, porque é baixo, porque é alto, porque é negro, porque é branco. Todos nós, de alguma forma, sofremos com preconceito, em maior ou menor grau. O preconceito é uma chaga que deve ser banida da sociedade, ajuntou Nelson. Eu nunca havia notado preconceito por esse ângulo, replicou Sérgio. Pois é, disse Leila. Eu sofri preconceito por ser mulher, por ter engravidado sem casar. É duro ter de manter as aparências. Você é assumidamente gay? Sérgio engoliu em seco. Não, nem poderia. Por quê? Porque tenho de impor respeito às pessoas. O homossexual não impõe respeito a nada nem ninguém. Você está sendo preconceituoso, exclamou Leila. Eu sou professor. Se meus alunos descobrirem que sou gay, eles vão me recriminar. Se a direção da escola desconfiar da minha opção sexual, serei demitido. Não se trata de opção, mas de orientação sexual. Por acaso você optou por ser gay? Claro que não, porque iria receber os dedos acusadores da sociedade. Melhor seria gostar de mulher, mas eu não sinto atração. Deve respeitar-se acima de tudo. É fácil falar.
Eu tenho um filho que é homossexual e mesmo que eu tenha encontrado agora, não queria evitá-lo ou condená-lo por conta de sua sexualidade. Eu tenho um grande amigo que está para voltar ao Brasil que é homossexual. Ele é como um filho para mim. Nunca tive preconceito, muito pelo contrário. Sempre ajudei Roberto a assumir sua homossexualidade e estar sempre do seu lado. Por acaso ajudou? Muito. Ele tornou-se um homem respeitado. As pessoas no trabalho sabem de suas preferências sexuais. Ele é gay assumido. Roberto não grita pelos 4 cantos do mundo que é homossexual, mas não esconde de ninguém suas preferências. Ele convive bem com sua orientação sexual. Parece o Cláudio. Quem é esse? Meu amigo. Ele é gay e acha tudo natural. Esse seu amigo tem uma boa cabeça. Para mim é muito difícil. Eu luto todos os dias com a aceitação da minha homossexualidade. Precisa fazer uma terapia. Procurar ajudar-se a si próprio. Se você continuar em desequilíbrio, seu corpo logo vai somatizar essas emoções negativas e você vai ficar doente. Sérgio levantou o sobrolho e bateu 3 vezes na mesinha de centro. Deus me livre e guarde. Mas eu tenho lido muitos livros sobre o poder do pensamento. Se você ficar se colocando para baixo, achando que não presta, que não merece ter uma boa vida porque é gay, o que você espera que a vida lhe dê? Sérgio não respondeu. Marisa chegou com uma bandeja, havia um bule de café, xícaras e uns docinhos. O café está uma delícia, de primeira classe. Sirvam-se. A conversa fluiu aprazível e no fim da tarde, Leila e Nelson se despediram de Sérgio e Marisa. Amanhã estarei de volta. Bom mesmo, respondeu Marisa. Eu fui escalada para voar amanhã. Não sei quando volto. Sérgio tem aulas e não podemos deixar Vicente sozinho. Ele depende de muitos cuidados e não pode ficar sozinho. Uma enfermeira. Seria maravilhoso, mas não temos condições. Eu vou arrumar uma, mesmo? E a partir de amanhã virei todos os dias e ficarei com ele até Sérgio chegar do trabalho. Agradeço, Leila. Não tem de agradecer. Eu é que tenho de agradecer a vocês de estarem ao lado do meu filho. Dessa vez vou cuidar dele. Foi o que disse? Perguntou Nelson. O quê? Dessa vez vai cuidar dele? Por que dessa vez? Algo me diz que meu espírito precisava passar por essa experiência. Sinto que eu já tive oportunidade antes de cuidar de Vicente e não fiz. Agora vou cuidar, com todo o amor do mundo. Finalmente chegou a grande oportunidade de Leila parar e cuidar do filho. Sem outra vida, Victor fora abandonado. Nesta nova oportunidade, reencarnado como Vicente, receberia mesmo em pouco tempo todo o cuidado e carinho do mundo. Capítulo 28. A chegada de Roberto foi festejada com muita alegria. Sua mãe, seus irmãos, cunhada e sobrinha, além de Leila e Nelson, estavam todos no saguão de desembarque do aeroporto. O rapaz foi calorosamente recebido. Surpreendeu-se com o tamanho e beleza de Rafaela. Ela estava tão bonita e tão mocinha. Tio, você é médica também, mesmo? Tenho tanto orgulho de você, vejo-o tão dedicado nos estudos e no trabalho. Quero seguir seu exemplo e me tornar uma boa médica. Tem que gostar de lidar com gente. Eu nasci para isso. Acho que eu também. Roberto cumprimentou os demais. Helena estava com boa aparência. Helena estava mais madura e mais bonita. Ricardo e Anne pareciam o casal mais feliz do mundo. Ele notou certa tristeza nos olhos de Leila. Pensei que você fosse ficar feliz em me ver. Ela o abraçou e uma lágrima escorreu pelo canto do olho. Temos muito que conversar. Você acabou de chegar de viagem, deve estar cansada e Rafaela estava louca para vê-lo. Eu e Nelson viemos para recepcioná-lo. Amanhã, quando estiver mais descansado, gostaria que fosse em casa para conversarmos. Posso ir amanhã cedo? Eu tenho compromisso. Passo o dia fora. Chegarei em casa por volta das 7 da noite. Gostaria de jantar conosco? Adoraria. Maria está morrendo de saudades. Quer porque quer lhe fazer bife com batata frita e mostrar que cozinha melhor que Dalva. Ele sorriu. Eu vou comer a comida das duas, podem avisá-las. E nada de competição. Conheci pratos maravilhosos. A culinária francesa é soberba, mas confesso que senti muita saudade do arroz e feijão e principalmente dos bifes com batatas fritas da Dalva e da Maria. Estarei esperando. 7h30 está bem? Está, mas espere aí. Vocês não vão almoçar em casa? Hoje não vai dar. Amanhã conversaremos.
Leila e Nelson despediram-se de Roberto. O jovem percebeu que algo muito triste acontecera com sua querida amiga. Ele resolveu que iria vê-la naquela mesma noite. Correu na direção do casal. Leila, diga a Maria que vou jantar em sua casa hoje à noite. Eu almoço, descanso um pouco e vou para sua casa. O sorriso nos lábios dela já dizia tudo. Obrigada, criança. Sabia poder contar com sua ajuda. Leila despediu-se mais uma vez e, ao entrar no carro, pediu para Nelson levá-la até o apartamento de Vicente. Esse seu amor e a maneira como encara a doença de Vicente é algo divino. Não tem nada de divino nisso. Como não? Eu o amo incondicionalmente. Quando chegamos nesse estágio do sentimento, tudo fica fácil. Nada é drama, nada é ruim. Ficou longe tanto tempo e quando o encontrou, eu estaria mentindo se dissesse que não queria ver meu filho bem e saudável, vendendo saúde, rindo e se divertindo. Adoraria que pudéssemos viver muitos anos juntos, lado a lado. Entretanto, a vida nos impõe desafios. Eu quero aproveitar cada minuto ao lado de Vicente. Não deixou que o remorso dominasse seu coração. Jamais. Meu amor por Vicente está acima de tudo. É bom lembrar que amor nunca se esquece e nunca se apaga. Pela eternidade afora, os meus laços com Vicente serão de amor, do mais puro amor. Isso não tem preço. Nelson admirou-se pela força com que Leila imprimia cada palavra. Ele a abraçou e a beijou demoradamente nos lábios. Eu a amo. Eu também o amo. Nelson assentiu com a cabeça e deu partida. Meia hora depois chegavam ao Copan. Leila aproximou-se da respectiva portaria e o rapaz sorriu. Como vai, dona Leila? Bem, Samuel. Veio cuidar do filhão? Vim. A senhora não falha um dia. Faz meses. O seu Sérgio sai e a senhora chega. A senhora sai e o seu Sérgio chega. Sem contar a enfermeira que acabou de sair. O Vicente está sempre com companhia. Augusta saiu? Perguntou Leila estupefata. Foi comprar alguma coisa na farmácia. Disse que volta em 5 minutos. Leila correu e se dirigiu ao hall de entrada. Nelson colocou a mão sobre seu ombro. Calma. Como calma? Meu filho não pode ficar 1 minuto sozinho. Pegaram o elevador e chegaram ao andar de Vicente. Quando saíram do elevador, sentiram um cheiro ácido, algo pútrido. Vendo o apartamento dele, exasperou-se Nelson. Abriram a porta do apartamento e a cena não era das mais agradáveis. Sérgio havia saído meia hora antes. Leila se atrasara um pouquinho para recepcionar Roberto no aeroporto. E Augusta havia se ausentado apenas alguns minutos para comprar um antibiótico que acabara, pois esse pouco tempo foi crucial na vida de Vicente. Sozinho e aliado, com os lapsos cada vez maiores de memória, ele levantou-se da cama assim que Augusta desceu para a farmácia. Quis tomar banho, mas não encontrou o banheiro. Vicente tirou a fralda e caminhou pelo apartamento procurando o chuveiro. Como as diarreias voltaram a ser constantes e ele não tinha mais controle do intestino, o líquido fecal estava por toda parte. Ele estava sentado numa poltrona nu, olhar perdido, todo sujo. Quem é você? Era sempre essa pergunta que ele fazia, fosse para Leila, para Sérgio ou para qualquer outra pessoa que aparecesse. Sou Leila, sua mãe. Minha mãe? Deus trocou minha mãe, afastou-me daquela bruxa e me deu você, uma fada. Você é minha fada, não é? As lágrimas escorriam tanto pelos olhos de Leila como de Nelson. A cena era muito deprimente. Vicente estava nu e a magreza do corpo era assustadora. Para se ter uma ideia de sua aparência, ele se assemelhava àqueles presos de campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Os ossos estavam saltados. A pele tinha uma coloração indefinível. Feridas pelo corpo eram tantas que mal dava para se notar a exata coloração de sua pele. Vicente tinha próximo de 1,80 m de altura. Antes da doença pesava algo em torno de 75 quilos. Tinha um corpo esguio naturalmente torneado. Atualmente, se estivesse pesando 35 quilos, era muito. Nelson colocou nos braços com bastante facilidade. Leila correu até o banheiro e abriu as torneiras da banheira. Temperou a água. Em seguida, Nelson deitou na banheira e começaram a banhá-lo e limpá-lo. Eu me sujei. Sou ruim. Você não é ruim, é um bom garoto. Não sou. Sou mau. Nunca fui suficientemente bom. Leila passava a esponja com suavidade para não machucar ainda mais as feridas abertas.
Diga. Estou contente com minha sexualidade comigo mesmo. Vicente balbuciava as palavras. Tinha bastante falta de ar. Estou contente com a minha sexualidade e comigo mesmo. Sim, e comigo mesmo. Eu sou amado e protegido por Deus. Não sou. Repita comigo, Vicente. Eu sou amado e protegido por Deus, mas não sou. Deus não pode gostar de mim. Eu amo você. Você me ama muito. Então Deus também pode me amar? Pode. Vicente batia as mãos na água. Oba, Deus me ama, que bom. Continue repetindo, Deus me ama. Terminaram o banho e, paciente e cuidadosamente, Leila o enxugou, fez curativo nas feridas que estavam abertas e purulentas. Nelson ajudou a colocar a fralda e vestiram-lhe o roupão bem macio. Augusta chegou em seguida e estava constrangida, os olhos rasos d'água. Desculpe, dona Leila, mas eu me preocupei quando acabou o antibiótico. Sei que não deveria deixá-lo sozinho, mas... Leila cortou de maneira cordata. Você não tem culpa de nada. Em vez de se desculpar, ajude-me na limpeza da sala. É para já, senhora. Obrigada. Vicente balbuciou. Estou com sono, estou cansado. Nelson vai levá-lo para a cama. Fica comigo? Vou ficar, até Sérgio chegar. Ah, não. Eu gostaria, mas Sérgio é seu namorado. Ele tem o direito de ficar ao seu lado. Quem é Sérgio? Perguntou, aparentando cada vez mais um total distanciamento da realidade. Nelson tinha de voltar ao escritório. Estava com uma boa cartela de clientes e precisava ir. Despediu-se de Leila e ficou de buscá-la por volta das 7 da noite. Se precisar de algo, não hesite em ligar. Ficaremos bem, pode ir. Vicente dormiu praticamente o dia todo. Augusta media a pressão e a temperatura. Leila procurava conversar com ele, falando sobre o poder do pensamento positivo, da mudança de crenças e atitudes, do amor por si próprio. Às vezes ele ficava bem lúcido, abraçava e pedia para nunca abandoná-lo. Não me abandone mais. Eu nunca vou abandoná-lo, meu filho. Leila lia trechos de livros de autoajuda e ele fazia força para entender. Depois desistia. De que adianta? Essa doença está me consumindo todo. A doença pode acabar com seu corpo físico, mas nunca atingirá seu espírito. Tenho certeza de que seu espírito está se tornando forte cada dia que passa. Eu não queria mesmo esse corpo. Está estragado. A AIDS está acabando com ele. Será que quando eu morrer vou para o inferno? Claro que não. Eu pequei muito. Saí com muitos homens, muitos. Minha vida foi uma busca incessante de prazer. A sua busca pelo prazer não tem nada a ver com a doença. O problema está aqui. Ela tocou de leve na cabeça dele. Os pensamentos é que moldam nossa realidade e nossa vida. Eu não vou para o inferno ou para o umbral. Quem disse isso? Uma vez assisti a um programa de TV onde um conhecido espírita afirmava com convicção que os pacientes com AIDS vão para o umbral. Não ligue para esses comentários carregados de preconceito. É uma pessoa que vive com AIDS, mas o que ele fala é lei. Nem tudo o que se fala é verdade. Como se sabe quando falamos a verdade? Quando o coração se abre e entende aquele ensinamento como verdade, tudo que oprime e aperta o peito não tem a ver com as verdades da vida. Eu não gostei do que ele falou. Diz que a AIDS veio para dar uma lição nos gays. Você acreditou, meu filho? Acreditei. O que me diz de uma criança que nasce com AIDS? Ela nem tem ainda a sua sexualidade definida e nasce com o vírus, porque essa criança veio ao mundo assim. Nunca pensei nisso. E as mulheres que foram infectadas pelos maridos que as traíram pelas costas, fossem com travestis, prostitutas ou garotos de programa. E o que me diz dos drogados, que nada tem a ver com sexo, ou dos hemofílicos, que receberam transfusão de sangue contaminado? Essa doença não é mesmo só de homossexual. Tem razão. Pode ter começado no meio gay, mas não é e nunca será exclusivamente uma doença de gay. Você me faz tão bem, parece o Carlos. Por quê? Ele fala palavras parecidas com as suas. Ele não me condena. Diz que eu atraí essa doença porque sempre me senti marginalizado e menosprezado. Faz sentido. Eu namorei muitos anos atrás. Fui muito rude. Ele terminou o namoro porque eu traía com outros. Fui mal.
Precisa arrancar essa crença de que você é mau, você fez o que tinha de fazer, não foi nem bom nem mal. Se pudesse fazer diferente, com certeza faria, porém você fez o melhor que pôde. Assim eu me sinto menos culpado, não gosto de magoar as pessoas. Somos responsáveis pelos nossos sentimentos, meu filho. Ninguém nos magoa, nós é que nos deixamos magoar. É uma questão de deixar-se invadir ou não pelo pensamento alheio. Dessa forma, sinto-me melhor. Precisa nutrir sua mente com pensamentos positivos acerca de si mesmo. Mas eu vou morrer, e daí, pelo menos sua consciência vai estar mais lúcida. Se eu melhorar minhas emoções, não vou para o umbral, de forma alguma. Quem estiver desesperado ao morrer, ou seja, quem não estiver em paz consigo mesmo, acabará indo para o umbral por questão de desequilíbrio emocional e, por conseguinte, afinidade energética, visto que se trata do local ideal para receber espíritos perturbados. É mesmo? Se você morre e não aceita sua condição de morto, fica desesperado e reclama pela vida que lhe foi tirada, acaba indo para o umbral imediatamente. Isso serve para qualquer um, independente de raça, cor, religião, orientação sexual ou classe social. É uma condição de bem-estar interior. Quem morre em paz consigo mesmo vai para as várias colônias espirituais que se perdem no espaço. Vicente esboçou um sorriso. Quero ir para uma colônia, não quero ir para o umbral. Vamos tratar de mudar os pensamentos? Será que tem uma colônia só para gays? Acho que sim. Imagine que delícia! Uma colônia cheia de espíritos gays. Leila riu da imaginação criativa e temporária do filho. Estou com fome. Quero um suco. Ela foi se levantar, mas Augusta fez sinal com as mãos. Levantou-se e foi lhe preparar um suco. Depois que Vicente bebeu, o interfone tocou. O porteiro avisava da chegada de Carlos. Leila pediu para que o rapaz subisse. Carlos foi recebido por Leila com um caloroso abraço. Vamos encher o ambiente de boas vibrações. Isso mesmo, Carlos. Ajude-me a manter o apartamento numa boa vibração, por favor. Como está Vicente? Alguns momentos de lucidez, outros de alheamento. Seu espírito está querendo deixar o mundo físico, mas sua mente ainda está presa na culpa. Tenho ajudado Vicente a incorporar padrões de pensamentos positivos para que ele parta para o plano espiritual sentindo-se em paz consigo mesmo. Creio que podemos fazer um bom trabalho. Nunca é tarde. Obrigada por cuidar do meu filho. Você sempre arruma um jeito de dar uma passadinha. Faço isso de coração. Vicente me disse, no momento de lucidez, mais uma vez que o traiu e o feriu emocionalmente. Disse arrependido. Ele se deixa levar pela culpa, pelo remorso. Eu não atraí Vicente na minha vida por acaso. Sempre fui muito sonhador. Queria ter um príncipe encantado como namorado, igual dos contos de fada. Eu me apaixonava e me transformava em outra pessoa. Eu deixava de ser eu mesmo somente para agradar meu parceiro. Você distanciava-se de sua verdade inconscientemente. Seus namorados captavam isso e acabavam por deixá-lo. Exatamente. Eu sou 100% responsável por tudo o que me acontece. Quando conheci Vicente, ele queria que eu viajasse com ele para Nova York. Eu tinha de trabalhar e me forçava a viajar só para agradá-lo. Se eu queria comer pizza e ele queria peixe, eu nem discutia. A gente ia comer peixe. Eu deixava meus gostos, minhas vontades, tudo de lado, acreditando que assim a relação seria perfeita e meu companheiro jamais me abandonaria. Eu não percebia o quanto estava se apagando e se tornando uma pessoa sem atrativos. Por certo, o sexto sentido de Vicente percebeu que eu fazia de tudo para deixá-lo feliz. Nunca impunha uma vontade minha, um gosto sequer. Ele se cansou de ter ao lado uma vaca de presépio em vez de um namorado. Leila riu. Você é lúcido. Cada dia mais gosto de você. Eu também a adoro. Foram para o quarto. Entraram e cumprimentaram Augusta, sentada numa poltrona próxima da cama. Vicente, ao ver Carlos, perguntou: quem é você? Carlos, seu ex-namorado. Meu ex-namorado chama-se Sérgio. Leila interveio. Sérgio é seu atual namorado. Você me ama? Amo sim. Diga ao Carlos uma frase bonita ao seu respeito. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Carlos bateu palmas. Bonito, parabéns. Estou com sono, quero dormir. Vicente virou a cabeça de lado e adormeceu.
Leila fechou as cortinas e acendeu o abajur do criado mudo. Vou deixar a porta entreaberta. Vamos para a sala? Carlos assentiu com a cabeça. Chegaram à sala e sentaram-se próximos um do outro no sofá. Como espiritualista, o que sente? Acredito na continuidade da vida após a morte do corpo físico. Acho inconcebível que venhamos ao mundo para viver sem mais nem menos. Se fosse assim, Deus faria com que todos nascessem iguais e tivessem as mesmas oportunidades. Vicente está a um passo de partir. Concordo. Por mais que me doa, eu não vejo alternativa. E também sinto que ele esteja próximo do desencarne. Vamos orar para ele. A oração sempre ajuda. Leila sentiu com a cabeça. Deram-se as mãos e fizeram sentida prece. Depois Leila tornou mais serena. Eu acredito na existência de outros mundos além deste que habitamos. Eu também. Diga-me, como foi que você mudou? Sérgio me diz que você sofreu muito, mas eu o vejo tão sereno. Depois que Vicente me abandonou, quer dizer, depois que me senti abandonado por seu filho, eu fui ao fundo do poço. Fiquei muito mal, acreditando que os homens não valiam nada, que os gays só queriam saber de sexo e mais nada. Eu era a única vítima do universo, sempre o traído, largado. Daí percebeu que as coisas não funcionavam assim, exatamente. Um amigo meu foi aos Estados Unidos e, quando voltou, contou-me maravilhas sobre uma palestrante, uma orientadora espiritual que estava causando furor por conta de suas novas ideias acerca da vida. Mesmo? Sim, e algum tempo depois, meu atual namorado trouxe o livro da Louise. Aí eu já ouvi falar nela. Ela nos ajuda a ter uma vida plena e feliz por meio da mudança de nossos pensamentos. E de um tempo para cá, Louise remou contra a maré do pânico que aterroriza o mundo por conta do surgimento da AIDS. Ela mostrou que, pela mudança de crenças e atitudes para melhor, um doente pode evitar que a AIDS se espalhe pelo corpo. Impressionante! Ela conseguiu algum resultado positivo? Sem dúvida. Há alguns anos, Louise iniciou em sua própria residência um grupo de apoio com a participação de 6 homens diagnosticados com AIDS. Pouco tempo depois, o encontro semanal já contava com mais de 800 pessoas e continuou crescendo. Obviamente que sua residência não comportava mais tanta gente e tiveram de fazer os encontros no auditório, no bairro de Los Angeles, na Califórnia. Mas que ideia brilhante! Ela deu continuidade a esse magnífico trabalho? Por certo, os encontros continuam e até hoje são ministrados por Louise. Mais de uma vez ela iniciou um movimento de apoio e, acima de tudo, de amor. Foi nessa época que ela escreveu o livro da AIDS, baseado em suas próprias experiências com o grupo durante as semanas que se encontravam. Ela foi capaz de mostrar algo de bom, atacando o pânico instaurado na população e fazendo uma abordagem positiva da doença. O livro é conhecido no mundo inteiro e tem ajudado milhares de pessoas contaminadas, independentemente de sua orientação sexual. No Brasil, o livro recebeu o nome de A Vida em Perigo. O livro é fácil de ser encontrado em qualquer livraria do país. Nesse livro, em particular, a autora ajuda-nos a enxergar como a AIDS ou outras doenças consideradas incuráveis pela medicina tradicional podem ser vencidas pelos poderes positivos e curativos de nossa mente. Adoraria ter esse livro. Não seja por isso, Carlos abriu sua pasta e dela retirou um exemplar. Pode ficar com você. Acabei de comprar. Para mim. Pode ficar de presente. Gosto de presentear as pessoas com livros, principalmente os que ajudam a transformar nossa vida para melhor. Depois eu compro um exemplar para mim. Obrigada. Leila abraçou e em seguida ouviram o gemido de Vicente e a voz de Augusta. Voltemos ao quarto. Vamos encher Vicente de ideias positivas. Ótimo. Capítulo 29. A tarde se despediu com um belo pôr do sol. E quando algumas estrelas despontavam no céu, Sérgio chegou ao apartamento de Vicente. Ele praticamente se mudara para lá. Ia para o seu apartamento uma vez por semana, para pagar a empregada, pegar correspondências e mudar de roupas. Ele passou numa padaria e comprou alguns frios. Sabia que Carlos estava lá e que em breve Denis também se juntaria a eles. Sérgio não se preocupava com a comida,
pois a alimentação de Vicente era especial e Augusta fazia suas refeições em restaurantes da redondeza. Denis abriu a porta. Pensamos nas mesmas coisas. Eu trouxe uma torta. Carlos comprou alguns refrigerantes. A empregada do Carlos fez umas comidinhas especialmente para o Vicente. Carlos passou a ela as restrições e recomendações do médico? Sim, nada de gordura. Legumes cozidos e amassados, sopas, nada que o obrigue a mastigar. A mãe dele tem trazido comida todos os dias. Pelo menos estamos conseguindo manter Vicente bem alimentado. Leila partiu há pouco. Ela queria falar com você, mas parece que um amigo querido chegou de viagem e ela quer conversar com ele sobre Vicente. Ela comentou comigo sobre esse rapaz. É médico e é infectologista. Quem sabe ele saiba de algum medicamento, de alguma droga que ajude no combate da doença. Não sei, disse Sérgio entristecido, enquanto colocava os pacotes sobre a pia da cozinha. Vicente está por um fio. Não creio que ele tenha chances de se recuperar. Tudo é possível. Se ele estivesse melhor, se seu corpo não fosse tão atacado, creio que eu acreditaria numa possível recuperação. Carlos apareceu na soleira da porta e interveio. Vicente quer morrer. Nem que esse amigo de Leila nos consiga uma fórmula miraculosa, nosso amigo deseja partir deste mundo. E o que ele poderia querer? Perguntou Sérgio. Ele pegou uma doença incurável e pior, uma doença carregada de preconceito. Eu desejaria morrer também. A questão não é querer ou não morrer. Todos têm o direito de decidir quando queremos ir embora deste mundo, mesmo que inconscientemente. Vicente decidiu que não quer continuar aqui. Nos seus momentos de lucidez, acredita que seu corpo esteja todo purulento e cheio de chagas porque ele foi sujo. Ele acredita que esteja purgando no corpo físico todas as tentações pelas quais se deixou seduzir. Mas ele não pode acreditar ser sujo somente porque fez sexo. Todavia, ele acredita que abusou e joga todo esse sentimento de culpa sobre o corpo. Tenha certeza de que quando ele partir para o plano espiritual, seu perispírito estará praticamente saudável. Ouvi dizer que quem morre de AIDS purga no umbral, disse Denis. Papo furado, conversa para boi dormir. Mas a pessoa não estaria em pecado? E o que é estar em pecado? Acredito muito mais numa culpa infligida a nós mesmos. Quando não nos aceitamos do jeito que somos, iremos arcar com as consequências funestas, oriundas dessa postura de baixa autoestima. Vicente não se julga uma pessoa boa. Deixou-se levar pelo preconceito, pela rejeição e não ficou ao lado de si mesmo para enfrentar os dedos acusadores de uma sociedade moralista e que simplesmente condena as pessoas por conta de sua conduta sexual. Carlos fitou nada por instantes e depois finalizou. Assim que desencarnar, tenho certeza de que Vicente vai ficar muito bem. Como tem certeza disso? Indagou Sérgio de maneira desconfiada. Eu sinto que ele vai ficar bem, e quanto mais lhe mandarmos vibrações de amor, melhor será. A energia de amor ajuda na recuperação daqueles que queremos bem. Carlos ajudou no preparo dos lanches. Convidaram Augusta, mas ela preferiu ficar ao lado de Vicente. Logo estavam os três conversando e comendo, num clima de aparente tranquilidade. No meio do lanche, após outros assuntos, Sérgio pousou sua mão sobre a de Carlos. Você mudou muito nos últimos anos. Eu o achava tão inseguro e pegajoso. Pegajoso? Sim. Desculpe a franqueza. Entretanto, você não se parece nem um pouco com o Carlos de anos atrás. Está mais maduro. Tem uma postura totalmente diferente das pessoas que eu conheço. Eu vivia mergulhado no mundo das ilusões. Acreditava que precisava de alguém ao meu lado para poder me dependurar. Eu nunca vi um namorado como um companheiro, mas como um cabide, onde eu depositava todas as minhas expectativas. Claro, sempre que o namoro começava a ir por água abaixo, eu colocava a culpa no parceiro. Descobri com o tempo que eu sufocava as pessoas com as minhas carências. O que fez com que mudasse da água para o vinho, se o temperamento hoje é tão doce, tão sereno? Depois que a Laor passou pela minha vida, tudo mudou. Eu fiquei muito mal emocionalmente. Ele se separou da esposa para ficar comigo. E não ficou.
Pois é, Alaor deslumbrou-se com o mundo gay. Como ele sempre foi um homem muito atraente, seu ego não resistiu aos inúmeros assédios. Alaor logo notou que eu havia sido a ponte para a vida que ele tanto desejou. Você o tem visto ultimamente? Não, ele desapareceu. Eu mudei muito e não tenho mais frequentado boates e saunas. Desde que conheci Denis, tenho feito outros programas. Viajamos nos fins de semana, vamos a concertos, teatros, cinemas, restaurantes. Gostamos de receber e de ir à casa dos amigos. Provavelmente a Laura deve estar pulando de galho em galho, interveio Denis. Por que diz isso? Porque quando vim para a capital e decidi me assumir, percebi o quanto a carne é fraca e o quanto somos constantemente bombardeados pelas tentações. As condutas e regras no meio são mais flexíveis que no meio heterossexual. Nós, homens, somos seres ultrassexuais e por conta disso não é fácil domar o nosso bicho. Nosso instinto animal fala mais alto e temos de exercer grande controle sobre nossa vontade para não nos deixar cair em tentação. Alaor ficou fascinado com a possibilidade de sair com vários parceiros diferentes ao mesmo tempo. Preferiu esse tipo de vida. Não está certo nem errado. É simplesmente uma maneira que seu espírito encontrou para realizar todas as fantasias que talvez ele tenha reprimido ao longo de muitas encarnações. Você é feliz ao lado de Carlos? Denis sorriu, bastante. Eu demorei a me aceitar como homossexual. Acreditei que viria para a capital e tudo seria fácil. E não foi. E antes de vir, como era sua vida no interior? Uma confusão sem tamanho. Havia um garoto na minha cidade que eu infernizei bastante. Ele aparentava ser gay e eu, óbvio, percebia de que alguma forma éramos parecidos. Contudo, eu tinha raiva de mim por sentir desejos por homens. Acabei por descontar minha ira sobre o coitado do Roberto. O que você fazia? Eu era tão diferente anos atrás. Não queria saber de estudar, andava com uma turma barra pesada. Eu usava o Roberto, coitado do garoto. Arrumei emprego numa metalúrgica e sofri um acidente em seguida. Precisei de uma transfusão e sabe quem me salvou? Sérgio meneou a cabeça para os lados. Não, o Roberto. Carlos aqueceu. Veja como a vida acaba criando situações para que possamos refletir sobre nossos atos. Ao ser socorrido pelo colega que tanto azucrinou, Denis percebeu quanto estava sendo rude consigo mesmo. Eu pedi perdão ao Roberto e tempos depois vim para São Paulo. Fico feliz de ter pirado quando cheguei. Eu fui fazer terapia algum tempo depois e conheci o Carlos e estamos juntos até hoje. Se depender de mim, ficaremos juntos para sempre. Carlos piscou para o namorado. Muito bonita essa história. Pena que eu não saiba o que é amar, tornou Sérgio. Nunca amou Vicente? Perguntou Denis. Não. Eu sempre fui meio parecido com o Carlos. Tinha um comportamento parecido com o dele. Sempre acreditei num companheiro como alguém para suprir todas as minhas necessidades. Quando conheci o Vicente, estava cansado de pular de galho em galho. Ele me parecia um bom sujeito, embora Cláudio nunca tenha aprovado nosso namoro. Carlos objetou. Hoje entendo a postura de Cláudio. Ele é seu melhor amigo. E embora não saiba por falta de conhecimento, Cláudio é dotado de extrema sensibilidade. O que noto é que seu amigo percebeu que Vicente estivesse com o vírus. Algo em sua essência lhe dizia que Vicente era uma ameaça para você. Isso é loucura. Quando conheci o Vicente não existia essa doença. Não existia porque não sabíamos de sua existência. Você diz que Cláudio percebia no Vicente que ele estivesse doente, concluiu Carlos. Não vejo que seja algo pessoal. Cláudio tinha medo de que algo ruim lhe acontecesse. Por falar nisso, retrucou Denis. Você já fez o teste? Sérgio fechou os olhos e levantou-se abruptamente da mesa. Enquanto se dirigia para a sala, disse numa voz apavorada. Não quero falar sobre isso. Carlos e Denis nada disseram. Abaixaram os olhos e continuaram comendo os lanches. Augusta cochilou na poltrona. Vicente dormia e ao seu lado o espírito de Gina alisava com delicadeza seus cabelos. Ele está por um fio, falou Tacílio. Ainda precisa ficar mais um pouco no mundo terreno. Muito em breve vai se libertar e partir para a pátria espiritual. Vamos continuar em vibração. Vicente precisa de nossas orações
para que os fios que o prendem ao corpo físico sejam desatados. Sérgio não anda bem. Nada podemos fazer, Otacílio. Sérgio atraiu a doença para si. Quer dizer que ele vai ter um fim igual ao de Vicente? Cada caso é um caso. Sérgio tem determinados padrões de pensamentos e crenças semelhantes aos de Vicente. Lembre-se de que em sua última vida Sérgio teve problemas em aceitar-se. Vicente tem a facilidade, se assim podemos dizer, de transferir para o físico todas as suas emoções conturbadas. Ele somatiza no corpo, exatamente. Outros conseguem transformar pensamentos e atitudes e reverter o quadro. Por isso que, de todas as doenças que se conhecem na Terra, pelo menos existe um caso de cura. Se existe pelo menos um caso de cura que seja, é sinal de que tudo é reversível. Noto que a aura de Sérgio está sem brilho e com alguns buracos. A falta de brilho é pela descrença na vida. Inconscientemente, Sérgio deseja morrer. Dessa forma, não teria mais que lutar contra seus desejos e sentir-se livre do preconceito. Ele se engana acreditando que ao deixar o corpo físico vai se livrar de seus tormentos. Vamos lhe dar um passe reconfortante. Otacílio anuiu com a cabeça e foram até a sala. Sérgio estava cabisbaixo, mão entre as têmporas, evitando pensar no que lhe parecia o óbvio. Eu não quero adoecer como Vicente, não quero. Gina aproximou-se e pousou delicadamente a mão sobre a fronte dele. Não se deixe impressionar, você é único. O espírito de Vicente precisa passar por essas experiências porque ele assim determinou e você pode fazer diferente. Enquanto Sérgio atormentava-se com a possibilidade de estar com o vírus, Gina e Otacílio lhe ministravam um passe na altura da testa, ajudando-o a ter um mínimo de paz mental. Leila chegou em casa apreensiva. Foi a primeira vez em meses que teve vontade de sair mais cedo da casa do filho. Aproveitou a visita de Carlos e Denis e deixou o apartamento bem antes do horário habitual. Ligou para Nelson e ele não podia sair para pegá-la. Estava numa importante reunião com um cliente. Ela pegou um táxi e, quando entrou em casa, ligou para Roberto. Pediu que ele viesse imediatamente à sua casa. O rapaz chegou e abraçou com carinho. Eliana me contou sobre seu filho. Eu sinto muito. Eu sinto pelo sofrimento dele. Por outro lado, estou feliz e aliviada porque o encontrei. Esses meses têm sido os mais importantes de toda a minha vida. Não é fácil lidar com doença. Eu entendo e aceito que Vicente tenha de passar por essa dolorosa experiência. Sei que seu espírito está crescendo bastante com tudo isso, mas será que não poderíamos suavizar sua dor? Será que não existe nada que possa ajudá-lo a terminar seus dias com dignidade? Perguntava ela, profundamente emocionada. Eu entendo sua angústia. Atendi a muitos casos em Paris. Não sei quem sofre mais, se o paciente ou os amigos e familiares. São tantos antibióticos, remédios de todo tipo, mas nada para debater esse vírus, nada. Roberto pegou Leila pelo braço e a conduziu até o sofá. Sentaram-se. Depois que você foi embora e Eliana me contou toda a história de Vicente, liguei imediatamente para o Dr. Vidigal. Eu falei com ele há meses, e embora pronto para me prestar todo e qualquer esclarecimento, não podia me oferecer nada em termos de remédio. Há uma droga que aparentemente ataca o vírus. Os olhos de Leila brilharam emocionados. Havia uma luz no fim do túnel. Onde eu a encontro? Não é tão fácil assim. Ela é importada e há enorme burocracia para consegui-la. Como o professor Vidigal faz parte da equipe que coordena o Programa Nacional de AIDS, acho que poderei conseguir esse medicamento. Eu pago o que for preciso. Dinheiro não é problema. Que medicamento é esse? Chama-se Zidovudina, mais conhecido como AZT. Trata-se da primeira droga antirretroviral aprovada pelo FDA, órgão responsável pela liberação de drogas nos Estados Unidos, que se assemelha ao nosso Ministério da Saúde. Um estudo mostrou a eficácia desse medicamento em prolongar a sobrevivência dos pacientes em etapas avançadas da doença. Houve também uma diminuição na incidência de infecções oportunistas, ganho de peso, melhora na capacidade funcional e elevação das células CD4 nesses indivíduos. Quer dizer que essa droga pode curar o Vicente? A principal função do AZT é impedir a reprodução do vírus da AIDS ainda em sua fase inicial. Há uma chance. Serei muito honesto com você, Leila.
Ele apertou a mão dela com força, transmitindo-lhe coragem. Eu usei esse medicamento com alguns pacientes em Paris. Embora ele ataque o vírus, seus efeitos colaterais são terríveis. Muitos pacientes têm até uma sobrevida maior com a utilização do AZT. Outros, infelizmente, estão com seus corpos tão debilitados que mal resistem aos efeitos. Embora aparentemente eficiente no controle do vírus, o medicamento provoca efeitos colaterais significativos nos rins, no fígado e também no sistema imunológico dos pacientes. Além disso, houve uma diminuição da efetivação da droga, com melhora imunológica parcial e transitória, demonstrando o aparecimento de resistência à droga e falha terapêutica. É uma faca de dois gumes. Gostaria que fosse ver o Vicente. No estado em que se encontra, não sei se ele poderá tomar um remédio desses. Mas se for a única saída, por que não tentar? Você está certa. Por que não tentar? Leila sentiu-se aliviada. Seu filho, mesmo muito doente, poderia ter a chance de melhora, afinal tudo era possível. Roberto combinou de conversar com Vidigal no dia seguinte, e se tudo corresse bem, em 2 dias ele teria os comprimidos para dar a Vicente. De alguma forma, no dia seguinte, Leila acordou com forte sensação de que a morte do filho se aproximava. Acordara naquele dia determinada a ir ao apartamento de Vicente e não arredar o pé. Nelson tentou demovê-la da ideia de ficar. Sérgio disse-lhe que poderia ir para casa descansar, que Augusta cuidaria bem de seu filho. Contudo, algo dentro dela insistia que ficasse. É coração de mãe, disse para Nelson e Sérgio. Você está cansada. Não precisa conversar com Roberto e combinarem de ele vir aqui para ministrar essa nova droga para o Vicente? Não, Sérgio, eu vou ficar. Falei há pouco com Roberto e ele me disse que conseguiu algumas cápsulas. Amanhã combinaremos o horário. Então vá para casa, descanse. Não sei porquê, mas não quero ir. Preciso estar ao lado de Vicente. Leila não percebeu, mas os espíritos de Gina, Otacílio e Venceslau estavam no quarto de Vicente. Enquanto Gina sussurrava palavras positivas e inspirava Leila a ficar, Otacílio e Venceslau começavam a desprender os últimos laços que prendiam Vicente ao corpo físico. Fique, converse com seu filho. Leila pensou ser sua mente a lhe falar. O que poderia falar para o meu filho? Perguntou para si em pensamento. Vicente me parece estar em coma. Ajude-o a partir. Diga-lhe para não ter medo. Sua hora chegou e ele está bem amparado por amigos espirituais que o querem muito bem. Leila registrou as palavras de Gina e ajoelhou-se próximo da cama. Pousou suas mãos sobre as do filho. Aproximou-se de seu ouvido e começou a sussurrar as palavras sugeridas por Gina. Vá, meu filho, vá embora. Deixe este mundo e principalmente este corpo tão cansado e debilitado. Liberte seu espírito para uma nova etapa. Não tenha medo, deixe-se partir. Ela ficou por um bom tempo falando essas frases para o filho. Encorajava Vicente a deixar aquele corpo doente, coberto de feridas, e libertar seu espírito para outra etapa em seu caminho e evolução. O espírito do filho registrava as palavras doces, carinhosas e encorajadoras da mãe. Aos poucos, a vontade de seu espírito foi se sobrepondo à de sua mente, antes presa e temerosa de partir para um local que ele acreditava lhe ser totalmente desconhecido. O medo foi se esvaindo e a vontade de morrer foi aumentando. Seu organismo, debilitado demais, não resistiu, e às 11 horas daquela noite, uma terça-feira fria e chuvosa, o coração de Vicente parou de bater.